De vez em quando a gente vem aqui falar sobre um texto bíblico que tem uma expressão, tem uma ideia, um versículo, que a gente consegue, nesse pedacinho, tirar muito significado daquela parte, né? Então, é o caso do que a gente vai ver hoje, essa expressão famosa, e todo mundo já deve ter ouvido falar, que o homem foi criado à imagem de Deus e tal. Vamos dar uma olhada em como isso está lá no livro de Gênesis e como a Bíblia fala sobre isso no decorrer da Bíblia, e implicações que isso tem. Vários significados que a gente pode tirar dessa expressão que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Né? Esse texto, o texto original, está lá em Gênesis capítulo 1, os versos 26 e 27. Ele vai dizer o seguinte: E Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Essa é a descrição de como Deus cria o homem e a mulher, a descrição que aparece lá em Gênesis 1, né? Porque em Gênesis 2 você vai ter aquela descrição mais detalhada de Deus formando o homem do pó da terra, soprando o fôlego de vida, e assim por diante, né? Então, a grande pergunta aqui é o seguinte: o que significa essa expressão Deus ter criado a sua imagem e semelhança? O que é criar a sua própria imagem e semelhança? O que significa isso? Bom, primeiro a gente vai dar uma olhada nas palavras, né? A palavra imagem e a palavra semelhança, essas não são traduções ruins, inclusive, são traduções bem literais, como costuma ser a Almeida. Eu estou lendo aqui na nova Almeida atualizada, e essas duas expressões nem sempre aparecem juntas no texto bíblico, mas cada uma delas significa o seguinte, né? A primeira palavra, a palavra imagem, que é o que aparece no verso 27, o imagem e semelhança aparece no verso 26. No verso 27 você vai ter só a palavra imagem, que é a palavra tselem. A palavra tselem, no hebraico, ela está relacionada com a palavra tzal, que significa sombra. E ela é uma boa palavra imagem porque ela tem a ver realmente com a forma, a aparência. E a relação dela com a sombra é justamente essa, porque você olha na sua sombra, você vê a sua imagem projetada, né? Você vê a sua silhueta, né? Então tem essa ideia da forma, né? A forma de alguém é o tselem, né? Essa palavra ela não é tão comum assim no Antigo Testamento. Ela aparece 17 vezes, pode parecer bastante, mas se você for pensar no tamanho do Antigo Testamento, a porção hebraica da Bíblia, é uma palavra rara até, né? E ela, algumas vezes, ela está relacionada, principalmente ali na literatura profética, ela está relacionada com a palavra ídolo. Imagem no sentido ídolo, né? Não faça uma imagem para adorar. A imagem é a palavra tselem. Então, essa é a primeira palavra. Não tem tanto segredo, não tem nenhuma pegadinha, né? Não tem nenhuma uma questão muito difícil de tradução aí. A palavra demut, que significaria semelhança, aí, que é traduzido como semelhança, também não tem nada muito demais, né? Ela vem do verbo damar, que significa ser igual, significa parecer com alguém, parecer igual a alguém, né? Também não é tão comum assim, embora apareça mais vezes na Bíblia, 25 vezes. E é interessante, dessas 25 vezes, 16 vezes só no livro de Ezequiel. É uma palavra muito típica de Ezequiel, principalmente naquelas descrições que Ezequiel faz de coisas, de visões, de coisas fantásticas, né, que ele vê. Aparece muito, né? Eu vi um semelhante a tal coisa, vi algo semelhante a um trono, vi um ser semelhante a um animal, semelhante a uma águia, a um homem, assim por diante, né? Também aparece em Daniel, né? Quando ele fala que ele vê um que é semelhante ao filho do homem, é a palavra demut também. Então, Tselem e demut. A primeira, a primeira impressão que a gente tem, a primeira conclusão que a gente tira então desse verso: Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, aqui a sua forma, ao seu parecer, a sua aparência.
é uma aparência física. O homem é fisicamente parecido com Deus. Quando a gente faz essa leitura, que é a leitura mais básica, é a leitura mais, vou dizer superficial, mas não num sentido negativo, mas no sentido de a primeira leitura que a gente faz quando a gente lê esse texto, alguns problemas surgem no texto em relação a isso. O primeiro deles é como o próprio texto aparece falando dessa forma e semelhança, né? Desse Tselem e Demut. Né? O verso 27, especificamente, ele vai dizer o seguinte: assim Deus criou o ser humano à sua Tselem, à sua imagem. Né? Essa primeira parte do texto é importante a gente falar aqui como que as palavras estão no hebraico. Algumas traduções vão dizer, e Deus criou o homem à sua imagem. A questão aqui é que a palavra, que é traduzida como homem, em algumas versões, na minha está ser humano, é a palavra Adam. E a palavra Adam, ela é confusa, porque ela significa ser humano, e ela também é o nome do primeiro homem, é a forma como se refere ao primeiro homem, né? Então, o primeiro homem se chama ser humano. Então, a gente não tem que dar uma olhada com mais atenção no texto para perceber quando ele usa a expressão ser humano, ele está se referindo à pessoa que se chamava ser humano, Adam, ou se ele está se referindo à humanidade de forma geral. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem, o Adam à sua imagem. Quer dizer, então, que Eva não foi criada à imagem de Deus? O autor do texto, imagino eu, entendendo essa dubiedade da palavra, ele faz questão de deixar muito claro ao que ele está se referindo. Então, essa segunda parte do verso deixa isso sem dúvida nenhuma. Então, assim criou Deus o ser humano, Adão, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, ele deixa muito claro aqui que ele está falando de Adão no sentido genérico. É o ser humano, a humanidade. Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, tanto o homem quanto a mulher, né? Ou mais literalmente no texto, o macho e a fêmea, para dizer que ele está falando do ser humano, tanto o ser humano macho quanto o ser humano fêmea, né? O homem e a mulher. Então, ambos foram criados à imagem de Deus. E a primeira questão que a gente fala dessa imagem física é: tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. Mas homem e mulher são fisicamente diferentes. Então, como podem os dois serem fisicamente parecidos com Deus, né? Serem a imagem de Deus, né? Teria Deus uma forma humanoide, uma forma parecida tanto com homem quanto com mulher? Então, esse é o primeiro problema que a gente vê aqui nessa interpretação mais literal, mais física do texto, né? Que é essa ideia de homem e mulher serem criados à imagem e semelhança de Deus, né? Bom, para resolver essa questão, existe um pensamento dentro da tradição judaica que eu acho bastante interessante, que é a ideia de um Deus incorpóreo. Quer dizer, Deus não tem forma física, ou melhor ainda, Deus não pode ser restringido a uma forma física. Isso faz sentido para mim de diferentes pontos de vista, né? Primeiro, a gente vê no próprio texto bíblico que Deus aparece para as pessoas de formas diferentes. Então a gente vê realmente Deus aparecendo como um homem, como um ser humano, por exemplo, a Abrão, lá nos Carvalhais de Mamre, quando Deus aparece para ele, se senta com ele, come com ele dentro da tenda de Abrão. Né? Abrão ainda, né? Não tinha sido renomeado para Abraão. Então era um homem. Outros textos bíblicos você vê Deus aparecendo com uma forma humana. Por outro lado, a gente sabe que quando Deus aparece para Moisés, ele aparece em forma de uma sarça que pega fogo e não se consome. Ela pega fogo, mas ela não vai se perdendo, se consumindo, desaparecendo. É a sarça ardente. Né? A gente tem, por exemplo, quando Deus aparece para Jó, a gente tem a nossa série para Jó aqui no canal, Deus aparece para Jó através de uma tempestade. Por outro lado, quando ele vai aparecer para Elias, ele não aparece numa tempestade, ele aparece numa brisa suave. Então, a gente tem diversas formas com que Deus se manifesta para o ser humano, às vezes com uma forma humana, às vezes não. Né? E a gente tem aqui, por exemplo, para Israel, Deus aparecendo para o povo no Monte Sinai,
no meio do fogo, de relâmpagos e vozes, né? Uma aparição poderosa. E essa aparição para Israel chama a atenção por causa da forma como o texto de Deuteronômio vai relembrar essa aparição de Deus a Israel, principalmente se a gente considerar esse conceito que a gente está se referindo, que é a ideia de que Deus não tem uma forma física que o contém. Então vai dizer o seguinte, lá em Deuteronômio capítulo 4, dos versos 10 a 19. Vai falar assim, né? Olha a lógica que ele está montando. Esse texto é interessante porque ele vai criando uma lógica. Ele tem um argumento e desenvolve esse argumento no seguinte sentido. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe. Horebe aqui é Sinai. Quando o Senhor me disse, reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temerem-me durante todos os dias que viverem na terra e também ensinem aos seus filhos. Ok, sem problemas, né? Então vocês chegaram e ficaram em pé ao pé do monte. E o monte estava em chamas que subiam até o céu, havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Agora presta atenção nessa parte. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que aliás, desculpa, pulei o verso, então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que ensinasse a vocês estatutos e juízos para que cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou no Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem, fazerem para si alguma imagem esculpida, na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos aos céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Então, olha que interessante o argumento que está sendo feito aqui pelo autor do texto. Quando Deus apareceu para vocês, vocês não viram a forma dele. Portanto, não tentem representar a Deus através de uma forma. E essa é a ideia, né? É a ideia que muitas vezes é chamada de iconoclastia. A Bíblia é iconoclasta. Quer dizer, o problema não é só adorar os outros deuses, que não eram o Deus de Israel, mas a questão é você adorar a um ídolo, mesmo se você fizer um ídolo, uma escultura do próprio Deus dos céus, para adorá-lo, através da adoração a essa escultura. Então, Deus não revela forma alguma ao povo de Israel para que eles não se sintam tentados a representar Deus através de uma forma e adorá-lo através de um ídolo. Então, a palavra iconoclasta significa isso, querer a destruição dos ídolos, né? A Bíblia tem aversão à representação divina visual para fins de adoração. Né? Deus não se vê. Né? E esse texto é um texto que fundamenta esse conceito judaico do Deus incorpóreo. E é muito interessante que quando esse texto é registrado em Deuteronômio, ele não está sendo registrado em base em nada. Na verdade, parece que ele é uma resposta a algo que aconteceu de fato no povo de Israel, que está lá em Êxodo capítulo 32, que vocês devem conhecer como aquela parte que fala sobre o bezerro de ouro. Normalmente a gente entende a ideia da adoração do bezerro de ouro como adoração a um Deus estranho ao Deus de Israel, um Deus diferente do Deus de Israel. E por isso que Deus rejeita tão veementemente aquele episódio, né? Rejeita o próprio povo por aquela atitude, né? Mas o texto dá indicações que não é exatamente esse o problema. Quando a gente olha lá para Êxodo capítulo 32, o verso 1 a 5 vai dizer o seguinte: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. A primeira impressão que a gente tem é que a palavra deuses aqui se refere a todos os outros deuses.
existe uma questão linguística, que é uma questão complicada aqui, que a palavra que é usada para o Deus de Israel, a palavra Elohim, ela está no plural. A gente já comentou isso aqui antes nesse canal. A mesma palavra que é usada para Deus lá em Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim, et hashamayim vet haaretz, é também usado lá nos 10 mandamentos para você não adorar outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Lo hi elecha Elohim acherim al panim. A mesma palavra, a palavra Elohim. Porque a palavra que se refere a Deus é uma palavra plural, mas quando se refere ao Deus de Israel, ela é compreendida como um plural majestático e assim por diante, né? Então, a questão é, você pode entender por esse verso que os israelitas estavam se referindo ao Deus de Israel. E a coisa continua, né? Respondeu-lhes Arão, lá no verso 2. Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro, levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Elohim. Essa frase é basicamente igual àquela que abre os 10 mandamentos, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, né? Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro, do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E a palavra Senhor aqui é o nome Yahvé, o nome de Deus, o nome próprio de Deus. Então, dá para se entender através desses versos que o problema do bezerro de ouro não é a adoração de um outro Deus, mas é a adoração do próprio Deus, o Deus de Israel, Yahvé, mas através de um ídolo. Deus seria iconoclasta, então, nesse sentido de que ele não quer ser representado através de um ídolo para não ser adorado dessa forma. Ele tem que ser adorado como um Deus sem forma. Um Deus que você ouve a voz, mas você não vê a forma. É interessante, inclusive, como os verbos ver e os verbos ouvir dentro da Bíblia hebraica, eles têm conotações muito diferentes do que são colocados dentro do contexto de outros deuses. Você não tem muito a expressão ver dentro de um contexto de adoração em relação a Deus. Mas você tem o verbo ouvir, que é extremamente importante. Deus, ele se manifesta como a palavra. Cristo é a palavra, é o verbo. Mas você não vê Deus tão enfaticamente sendo descrito na Bíblia como algo visível num contexto de adoração. Então você adora um Deus que você ouve muito mais do que você adora um Deus que você vê dentro do contexto bíblico. É interessante isso. Quando a gente entende esse conceito de um Deus incorpóreo, a questão de você ser criado à imagem e semelhança de Deus vai muito além de uma questão de você ser fisicamente igual a Deus, né? Até porque a ideia de um Deus incorpóreo tem também a ideia de que o Deus que criou todas as coisas, antecede todas as coisas, ele também antecede até mesmo as formas, a matéria, aquilo que a gente pode ver, tocar e sentir. Antes que todas essas coisas existissem, antes que existisse alguma coisa que você pudesse ver, Deus já existia. Né? Antes de existirem as formas, Deus já existia. Ele antecede até mesmo as formas. Né? Então, Deus não está restrito a essa forma física. O que seria, então, ser criado à imagem e semelhança de Deus? O próprio texto de Gênesis tem uma ideia que a gente vai ler de novo aqui, Gênesis capítulo 1, lá no verso 26, que já traz uma ideia aqui que é interessante. Ele fala o seguinte, né? E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Tselem e Demut. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o homem, o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, o texto está associando a ideia do homem ter sido criado à imagem de Deus à ideia de domínio.
Deus fala: eu vou criar o homem à minha imagem e à minha semelhança, que ele domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o mundo. E assim Deus criou o homem segundo a sua imagem. Né? Então, ser criado à imagem de Deus parece indicar aqui, em Gênesis capítulo 1, no verso 26 e 27, que é justamente o domínio. Nós somos parecidos com Deus à medida em que nós dominamos o mundo em que vivemos. Assim como Deus domina o universo, o homem parece com Deus porque ele domina o universo em que ele vive, esse mundo onde ele foi criado. Né? Essa expressão aqui, que ele domine, né? Vayerdu, que ele domine, vindo do verbo radá, é uma dominação. Normalmente no texto bíblico está associado à ideia de realeza, a ideia de reis dominando, né? De domínio real, de domínio de um domínio de um poder de rei. Então, várias coisas que dá para a gente também viajar nesse conceito seria, por exemplo, também a ideia do homem dominar intelectualmente a natureza, do homem conseguir compreender o mundo que está à sua volta e poder dominar, recriar coisas baseadas nesse conhecimento que ele vê do mundo em volta. É uma ideia que eu acho super interessante, embora o texto bíblico não dê uma indicação nesse sentido. Mas eu acho que é uma ideia que é possível ser discutida pela abertura dessa própria expressão imagem e semelhança. E como a gente vê que isso não está necessariamente associado, preso ao aspecto físico. Nós somos seres parecidos com Deus. Né? E essa expressão, a imagem e semelhança, aparece em outros textos bíblicos para reforçar a ideia de que o homem é parecido com Deus, mas que reforçam aspectos diferentes do que esse aspecto da dominância, da dominação, que aparece em Gênesis capítulo 1, no verso 26 e 27. Então, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 5, verso 3, né, o verso 1 a 3 vai dizer o seguinte, né? Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a imagem de Deus o fez. Ele repete essa mesma ideia, né? Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Interessante esse verso, porque a palavra Adam aqui é o nome não só de Adão, mas também de Eva. Eva também se chama Adão, porque a palavra Adão, significa ser humano. Então, Deus deu o nome de Adam tanto ao homem quanto à mulher. Né? Adão viveu 130 anos, e aí vem a confusão, agora ele está se referindo ao homem, né? 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Lhe deu o nome de Sete. Aqui é exatamente as mesmas expressões, né? Tselem e Demut, a sua imagem e a sua semelhança. E isso com a associação que a gente tem logo no verso anterior, falando de Deus ter criado o ser humano à sua semelhança. Então, a associação que Gênesis 5, verso 3 faz sobre a ideia de imagem e semelhança de Deus não é aqui a dominação, mas é a ideia de filiação. O ser humano é parecido com Deus, é a sua imagem e semelhança, assim como um filho é a imagem e semelhança de seu pai. E essa ideia é muito poderosa, muito forte, né? E ela é reforçada ainda no livro de Gênesis, um pouco mais para frente, ali no capítulo 9, quando ele vai falar da ideia de assassinato. Ele vai dizer o seguinte, né? Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal requererei, bem como também do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. É importante dizer que aqui na minha tradução, a vida do seu semelhante, né? Requererei a vida do seu semelhante, meyad ish achiv, do irmão do homem, daquele que é o seu irmão, né? Eu requererei a vida da mão do seu irmão. Interessante isso, principalmente quando a gente entende que esse texto ele vem depois da narrativa de Caim e Abel, que lá no capítulo 4. Então ele entende toda a humanidade como uma grande irmandade. Todo ser humano é responsável pela vida do seu irmão, né, conforme está aqui em Gênesis 9, verso 5. E aí ele vai dizer lá no verso 6, se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez
o Adão, o ser humano, segundo a sua imagem. A ideia que aparece aqui no capítulo 9 de Gênesis é que a imagem e semelhança de Deus, mais do que uma explicação do que ela pode querer dizer, mas ela traz implicações a essa ideia, que é a implicação de que o que você faz contra um ser humano é uma ofensa direta a Deus. Quando você atenta contra a vida de um ser humano, você atenta contra a santidade de Deus. Porque na Bíblia, todas as vezes que você aparece, que você vê ali que aparece a ideia de alguém morrer por um pecado, é a ideia de uma ofensa direta à santidade de Deus, né? Quando você, por exemplo, rouba alguma coisa de alguém, você não é morto. Você roubou alguma coisa de alguém, a penalidade é você devolver aquilo que você roubou, né? Um boi por um boi, um jumento por um jumento, olho por olho, dente por dente, né? Essa é a ideia original aí da lei de Talião, conforme aparece na Bíblia. Então, a ideia aqui é o seguinte: matar outro ser humano é uma ofensa direta a Deus. Porque o ser humano é feito à imagem de Deus. A forma como você trata um ser humano reflete a forma como você se relaciona com Deus. A gente vê isso em diversos textos. Primeiro, a gente tem aquela passagem muito famosa de Jesus, né? Que ele fala: olha, quando você faz alguma coisa a um desses meus pequeninos, você está fazendo a mim, né? Quando você foi eu os recebo porque você foi me visitar na cadeia. Quando estive nu, você me vestiu. Quando estive fome, me desse de comer. Quando tive sede, me desse de beber. E quando nós fizemos isso? Quando você fez a algum desses pequeninos. Então, primeiro, essa ideia do homem ser criado à imagem de Deus traz essa conexão entre a forma como você trata o seu semelhante, como você trata a Deus, porque o seu semelhante também é semelhante a Deus. Isso aparece, por exemplo, no livro de Provérbios, né? Um verso muito interessante ali no verso 14, no capítulo 14, no verso 31, diz o seguinte: quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Né? E um pouco mais para frente, o capítulo 22, verso 2, o rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. Eu gosto desse verso de Provérbios porque ele vai pegar um recorte, a ideia de rico e pobre, ele vai pegar esse oposto, né, esse contraste entre dois seres humanos. O rico e o pobre, eles são tão diferentes, eles têm vidas diferentes, eles têm aparência diferente um do outro, mas eles são iguais em uma coisa, em relação àquele que criou eles. Né? Eles são iguais entre si porque eles são iguais a Deus. Porque eles são semelhantes entre si porque eles são semelhantes a Deus. Eles se parecem porque eles parecem com Deus. Né? Essa ideia vai ser concluída lá em 2 Coríntios capítulo 4, versos 4 e 5, dizendo o seguinte: o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como o Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Jesus é a imagem de Deus, mas ao mesmo tempo, vocês também são a imagem de Deus. Por isso nós servimos a vocês, porque nós servimos a Ele. Quando você olha para um ser humano, você não está vendo só mais um elemento comum da criação, mas você está vendo um elemento especial da criação. Um elemento que o Criador do universo, aquele que é sublime e soberano sobre todo o universo, criou de alguma forma a sua imagem e semelhança. Seja isso por causa do domínio que nós temos sobre a terra que a gente vive, seja pelo sentido de filiação que Deus dá a cada um de nós, ou seja, pela ideia de irmandade que nós temos um pelos outros e, ao mesmo tempo, a relação que nós temos de semelhança com Deus que nos criou também.